Aqui na Itatiaia, hoje, a gente recebendo o secretário de governo Igor Eto, ele que teve uma participação importante, né, também com a CEINFRA, com o Pedro Bruno, o secretário Pedro Bruno, para essa situação do Mineirão, né? O Mineirão, Cruzeiro e Mineirão não tinham conversa até pouco tempo. Depois que o governador Romeu Zema entrou nessa história também com dois interlocutores importantes, o Pedro Bruno e o secretário Igor Eto, a coisa andou, Pio. A verdade é essa. Secretário, obrigado por nos atender aqui na Itatiaia, veio aqui também participar dos nossos programas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, porque o Gigante da Pampulha Mineirão é um palco de futebol. E, obviamente, essa participação de vocês, o entendimento de vocês como governo para que ele voltasse a ser um equipamento para uso esportivo, ele foi fundamental para essa situação, vamos colocar assim, desagarrar e o contrato ser assinado. Obrigado por nos atender. É isso mesmo, Pance, Pio, prazer falar com vocês aqui hoje. De fato, a gente tem que esclarecer para o torcedor de Minas Gerais que o Mineirão hoje ele tem um contrato de concessão para a Minas Arena. O que é isso? A Minas Arena pagou para o Estádio de Minas Gerais para poder administrar o Estádio Mineirão. E aí, no contrato, né, que foi assinado lá em 2012, 13 ainda, existe que a prioridade do Mineirão é para o uso de futebol. Então o Mineirão ele é um estádio de futebol multifinalitário, tem eventos e tudo mais, mas a prioridade do estádio é futebol. O que aconteceu na virada do ano passado para esse ano foi que o Cruzeiro entendeu que o contrato que ele tinha com a Minas Arena, que são, nesse caso, dois privados, a Minas Arena ela é administradora do estádio, fazendo um contrato com o Cruzeiro, que é um clube que joga futebol naquele estádio. O Cruzeiro entendeu que o contrato não era bom para ele, a Minas Arena entendeu que não tinha como melhorar, e aí foi criando uma distância entre as duas partes até criar a ruptura. E aí a ruptura, o Estado vinha acompanhando, afinal de contas é uma discussão entre dois privados, nós não tínhamos alçada para entrar nessa discussão, mas a partir do momento que o governador Romeu Zema entendeu que a distância entre os dois lados era muito grande e que o maior prejudicado disso seria o povo de Minas Gerais, o torcedor que ia ao Mineirão, aí ele escalou, né, a mim e o secretário Pedro Bruno da CEINFRA, que é a secretaria que cuida do patrimônio, do equipamento Mineirão dentro do governo do estado, para a gente sentar à mesa, ir aproximando as partes e mediar um acordo para que a gente conseguisse ir esclarecendo de um lado, de outro, fazendo compreensão, tudo mais, para que Minas Arena e Cruzeiro chegassem a esse final feliz que chegamos na semana passada, que faz com que o Cruzeiro volte a jogar no Mineirão em breve. Até porque hoje é um dia especial, né, até para o torcedor do Cruzeiro, que de fato o Cruzeiro abre a venda para esse duelo contra o Fluminense no dia 10, então vamos colocar assim, é o dia oficial de Cruzeiro no Mineirão para o torcedor já fazer essa aquisição do ingresso. É isso, Pance, um abraço para você, para o secretário, para quem está acompanhando aqui na Itatiaia, e aí eu já pergunto diretamente para o secretário justamente sobre isso. O governo acompanhou toda essa situação, imbróglio envolvendo o Cruzeiro e Minas Arena, só que o que o governo tem visto dos cuidados da Minas Arena com o Mineirão, propriamente dito, o gramado. Nós mostramos aqui na Itatiaia, no começo da semana, a situação do tapete, do gramado do Mineirão. Como é que o governo tem visto isso, salvo a responsabilidade da Minas Arena em cuidar do estádio? Aqui, Pio, adotando uma postura de quem está de fora, né, assim, tendo uma visão do todo, o que eu enxerguei ao longo desse processo de negociação foi que o América tem o seu estádio, Independência. O Atlético vai ter o seu estádio em breve, mas já vinha dando sinais de que jogaria no Independência também, não queria jogar no Mineirão até o seu estádio ficar pronto. E o Cruzeiro, né, fez uma manifestação pública de que não jogaria mais no Mineirão no ano de 2023. Com isso, a Minas Arena ela é uma empresa. Ela precisa de rentabilizar vendendo o espaço do Mineirão. A prioridade dela, como nós já dissemos, é vender para jogos de futebol. Mas com a sinalização dos 3 clubes da capital de que não jogariam na Minas Arena, ela começou a fazer o seu trabalho de virar o foco dela para rentabilizar em outras situações que são especificamente os eventos. Eventos de shows, seja no gramado, seja na esplanada. E aí eu entendo que o gramado de futebol, que é algo que demanda muito cuidado, né, intensivo cuidado, acabou ficando um pouquinho na lateral, porque a Minas Arena também não visionava ali que teriam os jogos, e aí o preço veio agora.
coincidiu de ser justamente na hora que a gente consegue fazer um acordo, né, entre os clubes e a Minas Arena. Mas a Minas Arena já se comprometeu, está cuidando do gramado do Mineirão. Em breve, o gramado do Mineirão voltará a ser, né, um dos melhores gramados do mundo, como ele já foi reconhecido. E aí teremos um tapete aí para que Cruzeiro, Atlético, América possam jogar no Mineirão novamente em condições, né, de exercer um bom futebol no alto nível que os 3 clubes exercem hoje. Importante, Pance. Ô secretário, eu queria que o senhor contasse um pouco, né, até o que pode ser contado, em termos desse acordo, né? Como que o governo enxergou esse acordo que foi assinado e teve a assinatura ali de Minas Arena, Cruzeiro e governo de Minas para que isso acontecesse? Foi bom para todas as partes? Foi algo dentro de uma área comercial que era o que foi mais espinhoso para chegar relativamente interessante para esses envolvidos? Pance, acho que, de novo, é importante a gente salientar que o Estado ele não tem parte neste contrato e neste acordo. Então a gente ficava ali, né, inicialmente, ouvia o que o Cruzeiro queria, aí ouvia o que a Minas Arena tinha para oferecer e inicialmente a distância era muito grande. E aí a gente foi, né, o Cruzeiro falava alguma coisa, a Minas Arena falava outra coisa, e aí o Estado ia tentando fazer uma tecla SAP, né, de um para outro ali, interpretar o que um estava falando e ir juntando, e eu acho que no fim ficou de bom tamanho para ambos os lados. Eu acho que a Minas Arena ela cedeu no que ela podia ceder. Eu acho que o Cruzeiro avançou no que ele achava que ele merecia avançar. E nós temos um contrato positivo, tanto é que ele não foi assinado por apenas 1 ano. Mas é um contrato de 3 anos que o Cruzeiro jogará na Minas Arena. E eu entendo por que isso foi feito dessa forma. O Cruzeiro tem uma projeção de desenvolvimento esportivo ao longo dos próximos 3 anos. Então eu acho que um contrato que dá segurança para os 2 lados, né, de que o Cruzeiro jogará no Mineirão pelos próximos 3 anos, ficou de bom tamanho para ambos os lados. E o Estado, a função do Estado ali era: tá bom para você, Minas Arena? Tá bom para você, Cruzeiro? Ótimo, então vamos apertar a mão e vamos deixar a bola rolar. É importante esse esclarecimento, até porque a gente faz uma cobertura leve, né? Então, essa discussão entre Cruzeiro e Minas Arena começou com uma briguinha de 5ª série, digamos assim, e terminou com um papo de adulto. Isso que é importante, quem está sendo beneficiado com isso, claro, o Cruzeiro que vai jogar lá, a Minas Arena que vai rentabilizar o estádio e o povo de Minas Gerais também. Agora, o seu conhecimento do que você sentiu de fato, secretário, dessa reunião, é que a aproximação ela é mais profissional mesmo, as conversas elas renderam apenas pelo lado profissional, ou vai acabar de fato essa rusga entre os 2 lados? Eu acho, Pio, que isso agora é uma construção, né? O cenário do início de negociação era de uma crise de confiança muito grande entre as 2 partes, Cruzeiro e Minas Arena. Mas, no entanto, terminou com um casamento de 3 anos, né? Então, ainda que eu tenho uma visão de que foi um acordo puramente comercial, mas eu acho que, bom, a cada semana ou 2 semanas o Cruzeiro estará lá, jogando na Minas Arena, se relacionando, né, com a Minas Arena, com os funcionários da Minas Arena, os fornecedores, enfim. Então, a minha expectativa, a expectativa de todos nós do governo do Estado, é que o Cruzeiro e a Minas Arena consigam fortalecer essa relação para que daqui 3 anos, quando for haver, né, novamente essa renegociação, seja algo muito mais fluido, muito mais leve do que a gente teve que passar agora, para não ter que colocar o torcedor para sofrer. Eu acho que é isso que nós temos que... foi algo que a gente colocou muito na mesa, falando: gente, não vamos perder o torcedor do foco. Ele tem que ser o foco. Né? Então a gente entende que a Minas Arena, tanto o Cruzeiro quanto a Minas Arena, entenderam, colocaram o torcedor no foco, e eu espero que a relação entre as partes cresça e se desenvolva muito nos próximos anos. Vamos quebrar o protocolo aqui. O João Vitor Xavier fez uma coluna há 2 semanas, né? E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu não sabia, viu, secretário? O secretário Igoreto, ele tem o coração azul e branco, né? E até para quem acompanha a nossa cobertura aqui, todo mundo tem seu coração. Eu tenho o meu azul e branco, o Pio tem o dele também, enfim. Isso aí não é problema e nunca pode ser problema, porque a gente convive com as pessoas e precisamos ser assim. Como um cruzeirense, secretário, que vai ao estádio, que gosta de ver o Cruzeirão, que gosta de ver o gol do Gilberto, do Bruno Rodrigues, dá aquele alívio na hora que você deita no travesseiro e fala assim: olha, eu fiz o bem para a sociedade. Mas também tem um lado também pessoal, de alegria que essa construção acontecesse. A gente vê que no final foi algo até interessante, as notas que foram enviadas à imprensa, numa tranquilidade ali, passando realmente essa confiança que a gente falou, mas como pessoa,
deu, ó, ufa, mais um trabalho que a gente fez em nome do povo, mas também pro meu coração tá feliz. De fato, Pance, eu sou cruzeirense, né? Cruzeirense no Mineirão desde criança. Apesar de conviver em uma casa onde meu pai é atleticano doente, né? Então... Mas isso é normal, né? Isso é normal e foi interessante porque meu pai falou, não, você vai tomar conta até disso agora? Eu falei, não, pai, calma, porque o Atlético vai jogar no Mineirão. O contrato, ele é quase que ele vale pra todos, né? Então pode ficar tranquilo, vai melhorar pro Atlético também. Mas, de fato, acho que teve um sabor especial. Né, como secretário de governo, ao lado, né, novamente, do nosso secretário Pedro Bruno de Infraestrutura, que é atleticano, importante dizer, a gente fez um trabalho pensando no povo de Minas Gerais, pensando no torcedor. Mas eu não posso negar que a cada reunião que eu fazia, e nós fazíamos muitas reuniões de forma virtual, e no meu gabinete, logo atrás de mim, tem uma bandeira do Cruzeiro, no tamanho, né, da bandeira do Brasil, de Minas Gerais e do Cruzeiro, atrás de mim. E eu... Aliás, muito bem colocada. Obrigado. E eu tinha um sentimento de, bacana, né? Eu que, desde criança, eu não consigo enxergar o Mineirão sem ser a casa do Cruzeiro. Eu acho que o Mineirão é a casa do Cruzeiro. E me doía muito ver o Cruzeiro não jogando no Mineirão. Né? Tivemos situações do Cruzeiro jogar em Cariacica, no Espírito Santo. Isso me dói como cidadão de Minas Gerais, como secretário de governo de Minas Gerais, mas principalmente como torcedor do Cruzeiro. E aí a gente conseguir chegar, né, a um ponto comum. Eu não vou mentir pra você, não. Quando nós apertamos a mão lá, resolvemos, eu abri uma cerveja depois e comemorei e mandei pros meus amigos, pessoal, pode preparar o churrasco, nós estamos voltando pro Mineirão. Eu também abri uma, viu? Isso é importante, né? Essa parte também é importante. O trabalho, mas a diversão também vale muito a pena. Agora, secretário, a gente pode ficar sem o maior jogo de Minas Gerais no Mineirão essa temporada, né? Porque já existe um contrato para a realização de um show no dia 3 de junho, que é a data de Cruzeiro e Atlético, o mando do Cruzeiro. E pensando, logicamente, por esse lado comercial, a Minas Arena correu para fortalecer o lado dela, obviamente, questões comerciais, mas pro lazer também, querendo ou não, e pro futebol, para quem ama o futebol, ficar sem um Cruzeiro e Atlético em Minas Gerais, um jogo de campeonato brasileiro que não acontece há 3 anos, é um pouco difícil. De fato, Pio, a gente tem que, como eu disse, né, mais cedo, a Minas Arena ela tinha uma visão de que não haveriam jogos de futebol, ela recorreu para trazer receita para o seu negócio aos eventos. Mas ao longo da negociação, esse assunto, mas o clássico já tem show marcado no dia do clássico, tudo mais e tal, eu sempre defendi a posição seguinte, olha, se nós chegarmos a discutir se vai ter o clássico no Mineirão ou não, significa que o problema grande, que é o contrato comercial no Cruzeiro e Minas Arena, já foi resolvido. Então vamos focar em resolver o contrato entre Cruzeiro e Minas Arena para depois pensar nessas situações. Foi resolvida essa primeira parte e agora nós estamos atacando essa outra parte. E aí é importante também dizer ao torcedor de que o produtor de eventos, né, o pessoal de eventos que contratou o espaço do Mineirão para fazer o seu evento, o seu show, ele não tem nada a ver com isso, né? Por até ser que seja cruzeirense, mas ele também não tem nada a ver com isso. O ganha-pão dele é fazer o evento. Então nós temos que tratar com muita responsabilidade, com muita serenidade. Já estamos conversando, né, com o setor de eventos, com os produtores de eventos, para tentar encontrar alguma alternativa, mas com muito respeito, entendendo que ali também é um trabalho, né, tão digno, tão honesto quanto o do jogo de futebol no estádio do Mineirão, e nós vamos buscar alguma alternativa que, mais uma vez, atenda todas as partes envolvidas. Não dá para simplesmente virar para o pessoal de evento e falar, sai, agora aqui é futebol. Não é assim. Tem contratos firmados, tem planilhas de produção aprovadas, e nós vamos conversar e, dentro do razoável, encontrar uma alternativa, mas também lembrando que, sejamos, né, vamos e convenhamos, um Cruzeiro e Atlético no Mineirão é quase patrimônio histórico de Minas Gerais. Então nós temos também que ter isso em mente para encontrar uma alternativa. Em breve vamos anunciar algo positivo para o torcedor de Minas Gerais. Isso é bom, hein, Pance? Ô secretário, aproveitando a sua participação, para a gente também encaminhar a entrevista, a gente sabe aí dos compromissos, né? São vários. Como que está a situação do Mineirinho, né? Que é um estádio também, né? Um ginásio que fica ali anexo ao Mineirão, e a gente sabe que ele também tem uma função ali importante, né? Receber as torcidas visitantes, e também tem um espaço também para eventos esportivos. Como é que está essa situação? Como que o governo está vendo? Porque também houve ali uma concessão para uma empresa. Como é que está toda essa atualização aí desse caso, secretário? Exato. Bom, a visão do nosso governador Romeu Zema, a visão geral sobre o Estado, é de modernização da administração pública. E a gente entende que essas parcerias, as PPPs, parcerias público-privadas, elas são um caminho muito interessante, né, para os equipamentos do Estado.
de modo que, da mesma forma que anos atrás foi feita a concessão do Mineirão para a Minas Arena, foi realizada no meio para o final do ano passado a concessão do Mineirinho para, né, um prestador privado que vai administrar o Mineirinho e vai tomar conta do Mineirinho. E aí o primeiro ato desse prestador dentro do Mineirinho é poder reformar o Mineirinho. Tá tomando, é um ginásio que já sediou final de vôlei, final mundial de futsal, né, Superliga. Então, assim, a gente entende o tamanho do peso do Mineirinho para a história do esporte e também dos eventos, né, que já ocorreram no ginásio. E agora, nesse primeiro momento, está sendo feita a reparação, a reconstrução, basicamente, do Mineirinho, que ficou fechado por muitos anos. E a gente espera, muito em breve, poder reabrir o Mineirinho para o público de Minas Gerais, também para receber novamente os grandes eventos que já recebeu algum dia. Legal. É também uma pauta importante, porque faz parte da nossa vida, né? O esporte, e o Mineirinho também é uma casa fundamental. Nós falamos de futebol, mas a gente fala de esporte especializado. Porque o Sada Cruzeiro pode jogar lá, justamente, né? Inclusive já jogou, já foi campeão lá, já estive acompanhando. Uma entrevista bem esclarecedora. A gente agradece a presença do secretário aqui, né, Pansi, por responder as perguntas e deixar, obviamente, você que está aí acompanhando do outro lado, muito bem informado. Secretário, obrigado, viu? Que a gente possa se encontrar em vários jogos do Cruzeiro aí, ainda nessa temporada. Muitas vitórias do Cruzeiro virão. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade de falar. O secretário de governo, Igor Eto, teve figura importante, né, nessa interlocução, como eu comecei aqui a nossa entrevista, junto com o Pedro Bruno, secretário de infraestrutura também do governo de Minas. Eles que fizeram aí ajudaram a resolver essa situação, essa pendenga, né, vamos colocar assim, né, pelo que era Mineirão e Cruzeiro, mas agora, vida que segue, Cruzeiro e Fluminense, estaremos lá fazendo a cobertura aqui para Itatiaia. Tamo de volta, Mineirão, graças a Deus. Um abraço, gente.